Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 18 de julho. Mais 6 capitais começam a aplicar a vacina contra a Covid em crianças a partir dos 3 anos de idade. A OAB aciona o Ministério Público para acompanhar caso de homem negro baleado e morto durante abordagem policial em Contagem. O desmatamento avançou no ano passado e o Brasil perdeu uma área equivalente a quase todo o estado do Rio de Janeiro em mata nativa em 3 anos. E ainda, o IBGE começa o treinamento de 180 mil pessoas contratadas para trabalhar no censo 2022. Agora no Brasil TV. Mais 6 capitais começaram a vacinar hoje contra a Covid crianças de 3 ou 4 anos. O uso da Coronavac para essa faixa foi autorizado pela Anvisa na semana passada. Fortaleza é uma dessas capitais e a Aline Oliveira acompanhou. Em Fortaleza, as crianças de 3 a 5 anos de idade podem se vacinar sem a necessidade de agendamento. É por demanda livre. Os pais ou os responsáveis podem levar as crianças aos locais de vacinação. Hoje, na maioria dos pontos de vacinação aqui na cidade, a movimentação foi tranquila. Houve registro de vacinação de crianças nessa faixa etária, mas sem filas e correrias. A expectativa da Prefeitura de Fortaleza é vacinar 74.700 crianças de 3 a 5 anos residentes aqui na cidade. Os profissionais de saúde lembram que crianças que tiveram gripe recentemente precisam esperar o prazo de 15 dias para tomar a vacina contra a Covid. E quem teve a própria Covid deve esperar um prazo de 30 dias para tomar a vacina contra a doença. Aline Oliveira para o Brasil TV. E agora vamos saber como foi o primeiro dia da vacinação em crianças a partir dos 3 anos em Salvador. Mauro Anchieta conta pra gente. Em Salvador foi pequena a procura pela Coronavac para as crianças nesta segunda-feira. Neste posto, ninguém precisou esperar muito tempo na fila. A capital baiana tem 94 mil crianças de 13 e 4 anos e outras 13 mil de 5 anos que ainda precisam ser imunizadas. Lembrando que as crianças que têm a partir de 5 já vinham recebendo a vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde determinou que os estoques de vacinas nos estados e municípios também passem a ser usados na imunização dessa faixa etária. A Anvisa autorizou a vacinação das crianças de 3 a 5 anos com base em estudos nacionais e internacionais. Um deles, feito no Chile, mostrou que a Coronavac pode reduzir em até 55% as internações de crianças que testam positivo para a Covid. A Anvisa recomenda a imunização com 2 doses da vacina, com 28 dias entre elas. Além de Salvador, outras 5 capitais começaram hoje de manhã a vacinar crianças de 3 e 5 anos. Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus e Boa Vista. O Rio de Janeiro foi a primeira capital a vacinar as crianças dessa faixa. A campanha começou na sexta-feira para meninos e meninas de 4 anos. A partir de quarta-feira, começa a imunização das crianças que têm 3 anos. Mauro Anchieta para o Brasil TV. E hoje de manhã, o governo do Distrito Federal anunciou que ia começar a vacinar essas crianças a partir de 3 anos com Coronavac. Mas a Secretaria de Saúde corrigiu essa informação. A Luísa Doyle explica tudo pra gente. No final da manhã, o governador Ibanez Rocha anunciou que a vacinação para crianças a partir de 3 anos de idade começaria ainda hoje, a partir de 1h da tarde. Mas a Secretaria de Saúde desmentiu o governador. Em nota, a Secretaria informou que vai começar a distribuição das doses hoje, mas ainda aguarda uma nota técnica do Ministério da Saúde com as orientações para começar a vacinação. Segundo a Secretaria, a pasta também espera o envio de mais doses. O público estimado desta faixa etária é de 80 mil crianças e o DF tem apenas 10.500 doses da Coronavac. A Andréia, que é coordenadora da Sociedade de Pediatria do DF, reforça que a vacina é segura e eficaz. Os dados que a Anvisa apresentou de segurança da utilização dessa vacina em outros países apontam uma proteção contra as formas graves de uma maneira segura. Então é a hora da gente vacinar essa parcela tão importante da nossa população também. A infectologista Ana Helena Germoglio ressalta que, segundo o boletim da Fiocruz, morrem 2 crianças de menos de 5 anos diariamente
por causa da Covid no Brasil. Por isso, imunizar esse público, assim como todos os outros, é fundamental. Mas a gente não pode esquecer de que não adianta de nada ampliar a vacinação para essas crianças se as outras maiores também não forem levadas à imunização. Então os pais e os responsáveis devem se conscientizar de levar suas crianças, uma vez que grande parte delas, elas convivem juntas e podem se tornar o veículo de transmissão para outras menores. A Renata, mãe da Rafaela, de 3 anos, diz que vai vacinar a filha assim que puder. Que ela possa ir para a escola, possa ir para as aulas dela, possa frequentar os ambientes e a gente se sentir mais seguro, com menos grilos na cabeça, de certa forma um retorno de uma forma mais confiável. Agora, olha essa história. Um policial militar de Goiás foi preso ontem à noite no Distrito Federal, depois que ele fez vários disparos com arma de fogo na porta de casa. Nesse vídeo gravado por vizinhos, mostra o momento em que a polícia chega na casa do homem. Mas antes disso, vizinhos contaram que outros policiais que moram no condomínio tentaram convencer o homem a sair de casa sem sucesso. Foram os vizinhos que chamaram a polícia. Eles contaram que o homem chegou em casa fazendo manobras perigosas com o carro enquanto tentava estacionar em sua garagem. Como ele fez muito barulho, vários moradores saíram de casa para ver o que estava acontecendo. E segundo as testemunhas, foi nesse momento que ele desceu da caminhonete e atirou várias vezes. Ninguém se feriu. Numa ocorrência registrada por um dos vizinhos, ele conta que foram de 6 a 8 disparos e que ele acredita que os tiros tinham ido na direção do seu prédio, que fica em frente, e que o homem parecia estar embriagado. Segundo a PM, o homem é um policial militar de Goiás. Ele não teve o nome divulgado. Durante a prisão, moradores se exaltaram ao achar que o policial não seria preso, como mostra esse vídeo. Vai responder como qualquer um aqui responderia. O senhor está tumultuando a nossa ocorrência. Eu estou preocupado. O senhor, por gentileza, o senhor respeite o trabalho dos outros. O senhor está desrespeitando o nosso trabalho gritando desse jeito. O policial foi levado para a delegacia e uma arma 9mm com 15 munições foi apreendida. A pena para disparo de arma em via pública é de 2 a 4 anos de prisão e multa. A delegacia de São Sebastião investiga o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, acionou o Ministério Público e a Ouvidoria de Polícia do Estado para acompanharem o caso de um homem negro baleado e morto pela Polícia Militar durante uma abordagem em Contagem, nesse fim de semana. Um caso que ganhou muita repercussão, porque foram os próprios moradores da Vila Barraginha que registraram o momento aí, da morte do Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos. Ele levou 3 tiros. A gente tem essas imagens que mostram um homem de braços para cima e, segundo a família, é sim o Marcos Vinícius, que aparece sendo puxado, e depois o vídeo tem um corte e depois mostra que o policial atira a queima-roupa e o homem aparece sendo carregado. Os moradores da Vila Barraginha procuraram a OAB, que disse que vai investigar o caso. Eles confirmaram que realmente ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas esse foi o 3º caso, a 3ª execução em menos de um mês ali no bairro. Então a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, vai passar a investigar o caso e a Polícia Civil também está aguardando aí a conclusão dos laudos. E da versão da família, ele estava assim num bar na noite de sábado, estava bebendo. Quando foi abordado pelos policiais, a família nega que ele tenha reagido à abordagem dos policiais e que sim, ele foi assassinado sem ter como se defender. Agora, na versão da Polícia Militar, é o contrário. A versão da Polícia Militar diz que ele realmente tem passagens, mas que o policial deu os tiros porque ele tentou tirar a arma do policial. Foi questão de segundos, assim, ninguém esperava a polícia atirar nele, porque ele levantou a blusa ali e falou assim: eu não tô armado, não tô com nada. Não teve troca de tiro nenhum. O único tiro que saiu aqui foram deles na hora que eles mataram meu irmão. Ele já saiu daqui com um tiro na cabeça e 2 no peito. Bom, e agora a gente tem também uma outra versão dessa história, que é sobre o que pode ter acontecido nesse caso. Vamos ver. Ele reage dando ali um tapa
tentando arrebatar, um tapa que passa próximo ao rosto do policial militar, na tentativa de arrebatar a arma de fogo. Pela versão do policial militar, ele está com a arma em pronta resposta, né? Ele está fazendo ali próximo ao corpo dele, mas com a arma em pronta resposta, quando esse cidadão tenta arrebatar essa arma de fogo, no momento em que ele é repelido pelo policial militar, que efetua 3 disparos de arma de fogo. O corpo de Marcos Vinícius Vieira Couto foi enterrado agora à tarde em Contagem. O sargento que atirou está detido num quartel da PM. A polícia disse que Marcos Vinícius foi socorrido com vida, mas o hospital para onde ele foi levado informou que o homem já chegou morto ao local. O movimento na região da 25 de março, no centro de São Paulo, está voltando aos pouquinhos. Só 2 comércios continuam interditados depois do incêndio da semana passada, mas ainda tinha bastante loja sem energia. A Ângela só conseguiu abrir parte do comércio que tem na região da 25 de março, no centro da capital, depois de 8 dias. A Ângela falou pra gente que esse lado da loja dela tá colado no prédio que foi incendiado. E por causa disso, ela não consegue abrir essa porta, que inclusive está atrás dos tapumes que a prefeitura está trabalhando. Eu só tive uma autorização para abrir esse lado. O outro, como está parede grudada com um prédio, eles não autorizaram a gente a abrir a porta. Por risco de cair algum pedaço de parede, alguma coisa. Ela é vizinha do prédio de 10 andares da rua Abdo Chaim, o mais castigado pelo incêndio da semana passada. Foram 4 dias para o fogo ser controlado, mas o imóvel foi condenado e precisa ser demolido. Os trabalhos começaram no fim de semana. No sábado, peritos da Polícia Científica, bombeiros e engenheiros da subprefeitura e o secretário de obras da capital entraram no prédio. Depois de mais de 2 horas de vistoria, foi descartado o risco de desabamento. Com isso, os operários puderam entrar na construção. Por enquanto, os funcionários estão numa fase inicial da demolição e por isso não é possível ter uma data exata para o fim dos trabalhos. Nós estamos realizando os serviços de limpeza, de iluminação, de garantia da segurança da obra. Em seguida, nós vamos entrar com uma verificação mais minuciosa para determinar exatamente o que a gente vai ter de demolição de estrutura, de demolição de alvenarias e, eventualmente, o que existe ainda de estrutura preservada que a gente não vai demolir. Então, com isso, esse prazo ainda hoje, né, a gente está com ele muito indeterminado, porque a gente vai ter que delimitar os serviços que vão ter que ser feitos. Um novo desafio para quem estava se recuperando dos prejuízos causados pela pandemia. Muitas pessoas não vieram porque fica meio com medo de acontecer alguma coisa, o prédio cair, alguma coisa assim. Nós estamos vindo de uma pandemia, a qual nós estamos nos recuperando agora. Aí acontece isso, que mais uma fatalidade, né? Então a gente só tem que correr atrás do prejuízo agora. Segundo a União de Lojistas da Rua 25 de Março, quase todas as lojas já foram reabertas. Todo dia a prefeitura tem liberado um espaço a mais. A prefeitura só não, né? A Defesa Civil e os bombeiros têm liberado um espaço a mais. Então hoje está dessa forma, está bem melhor que sábado. Então a gente acredita que com o passar do tempo, a evolução aí dos acontecimentos, vai ser liberado mais. A União dos Lojistas da 25 disse que ia se reunir com a prefeitura para discutir uma solução para os comerciantes que têm lojas nos imóveis que ainda estão interditados. A prefeitura confirmou a reunião, mas disse que essas 2 lojas que continuam interditadas estão na área de isolamento do prédio que começou a ser demolido e por isso não é seguro a reabertura delas. O desmatamento aumentou no Brasil no último ano. É o que aponta o novo relatório do projeto MAP Biomas, que foi divulgado hoje. Gustavo Ferreira tem as informações. Nos últimos 3 anos, o Brasil perdeu de vegetação nativa uma área quase equivalente ao tamanho do estado do Rio de Janeiro. O desmatamento no país aumentou 20% em 2021, de acordo com o relatório anual de desmatamento no Brasil, feito pelo MAP Biomas. Dados do levantamento apontam que perdemos mais de 16 mil quilômetros quadrados da cobertura de vegetação nativa em todos os biomas. A agropecuária foi responsável por quase todo o desmatamento do país, com percentuais acima de 97%. De acordo com o relatório, o garimpo, mineração e expansão urbana também estão entre as principais causas. A Amazônia concentrou 59% da área desmatada e 66,8% dos alertas de desmatamento no ano passado. Em segundo lugar vem o Cerrado, seguido pela Caatinga. A Amazônia e Cerrado representam 89,2% da área desmatada em 2021.
Neste período, o Pará foi o estado que mais desmatou. Em nota, o governo do estado disse que a repressão aos crimes ambientais tem relação direta com a diminuição nos índices de desmatamento aqui no estado. Também informou que 70% das áreas do Pará estão sob jurisdição federal e 30% sob responsabilidade do estado. Gustavo Ferreira para o Brasil TV. O número de queimadas cresce no Pantanal. A cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, é a que mais tem focos de incêndio no país. O problema lá é tão grave que a equipe de bombeiros será reforçada. O fogo já destruiu mais de 123 mil hectares do Pantanal, a maior parte em Mato Grosso do Sul. Depois de quase 2 semanas, os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram apagar o incêndio na região do Nabileque. Mas o trabalho ainda continua em 2 sub-regiões do bioma. No Abobral, onde fica o Parque Estadual do Rio Negro, o fogo já consumiu 40 mil hectares. No Paraguai-Mirim, que fica a 50 quilômetros da área urbana de Corumbá, as equipes realizam combate e o monitoramento para evitar que as chamas voltem. São locais de difícil acesso. Cerca de 30 bombeiros devem vir de outras cidades para trabalhar no combate às chamas aqui em Corumbá. A previsão é que eles cheguem amanhã. Esse é um reforço importante, já que o município lidera o número de focos de incêndio em todo o país este ano. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já identificaram 483 focos somente em Corumbá. Por enquanto, as autoridades ainda não sabem se são incêndios criminosos. Já é o 4º ano em que o fogo começa antes do período mais seco do Pantanal. E a situação pode piorar se a chuva diminuir nos próximos meses. Julho, agosto, setembro e outubro, meados de outubro, são considerados meses de seca aqui no Pantanal. E diante dos últimos 3 anos, nós estamos vindo de um cenário com chuvas abaixo da média, praticamente em 30%. Como consequência desse cenário de poucas chuvas, nós temos um aumento no número de focos de calor, como o que aconteceu recentemente aqui na sub-região do Nabileque. 16 pessoas ficaram feridas depois de um acidente entre um ônibus e um caminhão hoje de manhã em Contagem. O acidente foi no viaduto das Américas, na pista sentido Belo Horizonte. O ônibus 2390, que faz a linha Ceasa, centro de BH, bateu na traseira do caminhão e ficou com a frente destruída. Márcia estava dentro do ônibus e disse que o susto foi grande na hora do impacto. Foi rápido demais, aí eu segurei no banco e bati o joelho e o impacto foi grande, aí a cabeça tá doendo muito, sabe? Foi muito susto, todo tremendo. Depois do acidente, o Globocop esteve no local e registrou a movimentação de socorro aos passageiros. 4 ambulâncias do SAMU fizeram atendimento das vítimas. Todos foram arremessados na hora do impacto. O motorista do caminhão não quis gravar entrevista, mas contou para nossa equipe que saiu de Barbacena com a carga de ração para animais e nesse trecho do viaduto das Américas, o caminhão começou a apresentar problemas. Logo em seguida que ele sinalizou o trecho, a batida aconteceu. A pista sentido Belo Horizonte ficou totalmente interditada. A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente. E a seguir, o Festival Literário no Sertão de Pernambuco começa amanhã. É nosso assunto já já. Brasil TV de volta falando do início do treinamento para 180 mil colaboradores para o censo demográfico. É a fase final da preparação dos recenseadores. O censo, como você sabe, deveria ter sido realizado lá em 2020, mas foi adiado por 2 vezes, por causa da pandemia e depois porque o governo federal alegava não ter recursos, não ter dinheiro para esse trabalho. Os especialistas são unânimes em dizer que fazer um retrato atualizado do Brasil é fundamental para definir as políticas públicas. Esse prédio na zona norte do Rio é um dos 15 mil pontos onde 180 mil futuros recenseadores de todo o Brasil vão passar os próximos 5 dias. Vamos conhecer os questionários, saber como que se faz, a forma como a gente deve se comportar. Mulheres e homens de diferentes origens, formações, idades,
Eu acho importante essa questão política, social do IBGE. Essa atuação do IBGE é para saber como nós estamos vivendo. Ao longo dessa semana, eles vão aprender um pouco mais sobre questões técnicas e teóricas da pesquisa. Como abordar as famílias, fazer perguntas, operar os equipamentos, como se localizar pelas áreas demarcadas. Pelo mapa dá para ter uma ideia onde nós vamos trabalhar, conforme o setor que nós vamos ficar, né? A quadra, a localidade. Animada? Com certeza. É só começar, né? Só começar. Apesar desse clima de começo, essa aqui na verdade é a última fase do processo seletivo pelo qual vão passar todos os recenseadores que a partir do dia 1º de agosto começam a correr o Brasil para fazer o censo. Eles vão bater de porta em porta, de casa em casa, com perguntas sobre aspectos que afetam a vida de todos nós: emprego, saúde, renda, educação. O censo, ele vai saber quem somos, quantos somos, em que área da população brasileira, do país, precisa ser feito investimentos em educação, emprego, moradia, qualidade de vida. E, enfim, através de você saber como a população vive, aí você tem assim um retrato, um perfil de como essa população se encontra. Este ano, os recenseadores vão usar os equipamentos de coleta de dados com sinal de internet 3 e 4G. Isso vai permitir que os supervisores acompanhem o trajeto e a qualidade do trabalho dos recenseadores, praticamente em tempo real. Os dados vão ser transmitidos diariamente para os bancos de dados do IBGE, o que não aconteceu no último censo de 2010. Em 2020, o censo foi cancelado por causa da pandemia. Em 2021, suspenso por cortes no orçamento e transferido agora para 2022. Para fazer parte desse momento tão importante para o Brasil, os candidatos vão ter que fazer antes uma prova na sexta-feira com perguntas sobre questões que eles aprenderam aqui essa semana. O resultado sai no dia e é preciso acertar pelo menos metade da prova. Depois de treinados, preparados e aprovados, todos estarão prontos para, enfim, começar o censo. Nesta semana, Petrolina, no sertão de Pernambuco, vai respirar literatura. A segunda edição do Festival Literário do Sertão do São Francisco, o Flisertão, começa amanhã. O local do evento já está sendo preparado para receber a população. O Centro de Convenções Senador Nilo Coelho já está quase pronto para a programação que promete incentivar a literatura e as variadas manifestações culturais. De acordo com o secretário de Educação e Cultura do município, o Flisertão deve receber cerca de 30 mil visitantes por dia e terá mais de 60 autores. Um evento pedagógico, mas buscando o máximo de expressão artística e cultural, tanto para os nossos professores, para os nossos alunos. A educação, ela tem um compromisso muito estreito com a leitura, com a escrita e com o cálculo. O que a gente quer é incutir a arte, a ludicidade, para que isso seja sempre muito atraente para os nossos alunos. Petrolina vai ficar repleta de atrações culturais. Além do polo fixo no Centro de Convenções, haverá programação em outros cantos da cidade. Até o próximo sábado, a população do Vale do São Francisco vai contar com lançamentos e vendas de livros, exposições, oficinas e outras atividades. O evento também terá a participação de artistas e autores da cena nacional e regional. Serão 4 dias de muita arte e cultura espalhados pela cidade, incentivando principalmente o hábito da leitura. Por isso, o evento tem a parceria da Associação do Nordeste das distribuidoras e editoras de livros, a Andelivros. A instituição tem como objetivo divulgar a literatura no Nordeste. Oportunizar que o aluno, que o professor, que o público em geral, que nós fazemos evento gratuito aqui, não paga nada para assistir os shows, as palestras. Assistir, você comprar um livro e pedir para o autor que está ali presente assinar, dar autógrafo. Então isso você vai levar a literatura junto do povo. O Festival Literário também é uma oportunidade para autores regionais e escritores locais que desejam publicar as obras.
Mais de 300 editoras e representantes vão marcar presença no Flicertão deste ano. Rusten veio de Caruaru, chegou cedinho no centro de convenções para montar seu estande. Após 2 anos sem a realização do evento devido à pandemia, ele está animado com as vendas e com a missão de espalhar conhecimento por meio dos livros. É muito gratificante ver o brilho no olhar das crianças quando entram aqui no nosso estande, quando eles adquirem esse material, saem com um sorriso de esperança, e nós sabemos da nossa missão, que é ajudar a educação não só de Pernambuco, como também de todo o Brasil. O evento terá expositores de todas as partes do país. Gleidson veio de Olinda. Ele trabalha com venda de livros há 22 anos. A animação é a mesma do início da carreira. A expectativa é excelente. É um acervo que a gente consegue atingir um público maior, com incentivo da prefeitura, com bônus com alunos e professores. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Desejo excelente noite para você. Até amanhã.